Mas vamos falar sobre o monólogo, então, que estreia em agosto Isso. agora no Teatro São Pedro. É o primeiro monólogo. Meu primeiro monólogo, e interessante, né? É a primeira vez que eu estreio em Porto Alegre, porque eu sempre, antes, quando eu comecei fazendo teatro aqui, a gente estreava em São Leopoldo, que é uma cidade onde eu fiz minha escola secundária, e as raízes tu é de lá, né? Eu sou de Novo Hamburgo. Mas tu nasceu em Porto Alegre, mas criado lá. Exatamente. E aí eu fui para a escola com 15 anos, internato, né, em São Leopoldo, e lá que se deu o início da carreira, o início do meu grupo de teatro. Então, estreia em Porto Alegre é a primeira vez. Depois estreia em Rio de Janeiro algumas vezes, São Paulo e tal. Mas estreia em Porto Alegre é a primeira vez, o que já deixa, para mim, uma coisa muito solene. E primeiro monólogo, o que também é uma coisa difícil. Eu falo sempre que monólogo é o seguinte: se não der certo, a gente sabe de quem é a culpa. Claro. Não tem conversa. É o primeiro monólogo e é um assunto que me mobiliza, né? Primeiro, pelo fato de ser a relação de pai e filho. No caso, eu faço o papel do filho. É uma peça toda centrada na paternidade, né, Werner? Mais ou menos. Ela também é centrada na figura do que é o masculino e qual é o lugar do masculino hoje em dia. Porque a gente precisa desesperadamente, na minha opinião, igualar gêneros feminino, masculino e outros gêneros. Isso tem que ser iguais, né? Não só perante a lei, tem que ser iguais no dia a dia, dentro de casa e tal. Mas nós temos algumas diferenças que são imexíveis. E por que tu não havia feito um monólogo ainda? Não havia surgido uma história ainda que te cativasse, ou o momento é diferente? Eu acho que é uma questão de oportunidade. Há muitos anos eu venho procurando monólogos e não achava um que me mobilizasse. Aí eu vi um monólogo da Fernanda Carvalho Leite aqui, eu vi durante a pandemia, a Velha Demais. E o Bob Bali estava dirigindo e também escreveu o texto de Velha Demais. Encontrei ele no teatro e aí disse: Bob, vamos fazer uma coisa, você me dá uma estrutura para fazer um monólogo, anota umas coisas e tal, e pensa num monólogo. E aquilo levou uns meses, eu cobrando dele. Quando ele me entregou, eu disse: cara, posso trabalhar aqui em cima? Pode. Aí eu escrevi o monólogo em cima do monólogo que ele tinha escrito, né? Que era mais... Tu escreveu junto com o Bob? Junto, eu sou autor, né? Perfeito. Por isso que eu não errei no início quando eu disse representantes da dramaturgia, não falei das artes cênicas. Falei, tu viu? Isso é tudo. Tava certíssimo. Eu ouvi e achei que estava correto. Que legal isso, Werner. É muito legal. E provavelmente nós estamos... Você sabe que o ano passado, no final de 2022, eu lancei um romance, né? O Alice Deve Estar Viva. A minha editora é a Almedina. E agora a Almedina, essa semana, ligou para mim, para o Bob, e disse assim: queremos publicar o texto do monólogo, vamos transformar em livro e tal. Nós estamos justamente agora, se não bastasse toda a confusão da estreia, ainda estamos revisando o livro para, quem sabe, até lançar junto com a estreia. Se der tempo, que estratégia, né? Diferente, muito legal. Então, Livro e a peça ao mesmo tempo. Livro e peça ao mesmo tempo. E pra gente situar o ouvinte, a estreia é dia 11 de agosto, né? 11 de agosto. 11 e 13 de agosto no Teatro São Pedro. 11, 12 e 13. Sendo que 13 é Dia dos Pais. Ótimo. Que é o assunto da nossa peça. E eu estava falando, e a peça, né, se chama O Espantalho. O Espantalho. Que eu faço o filho, mas também eu tenho um filho. E a gente percebe no final da peça como é difícil mudar de geração para geração. Como é complicado, como os resquícios daquilo que a gente negaria na geração anterior permanecem em nós. É muito legal.